Jesus. Bom dia, irmã Aline, graça e paz a você e a todos da Rádio 104 FM. Um bom dia mais uma vez, felicidade de estar com você aqui. Amém. A alegria e o prazer é todo nosso. Fique à vontade, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Irmã Aline, bom dia a você, bom dia ao Lucas e toda a equipe da Rádio 104. Bom dia a você, ouvinte amigo que está aí nos acompanhando. Muitos fiéis aí, gente que está sempre com a Rádio 104 e com a Aline também. Espero que Deus abençoe o seu dia. Eu gostaria de trazer para você uma breve reflexão da Palavra de Deus, lembrando que esse mês é o mês da família. As igrejas batistas, em particular, elas usam esse mês para poder reforçar, relembrar e traçar planos para a família. A Junta de Missões Nacionais lança devocionais e assim por diante. É um mês dedicado à família. E eu gostaria de tratar com você um texto, talvez que passe um pouco despercebido do nosso conhecimento, da nossa leitura devocional, um texto assim um pouco lateral, mas não é menos importante, é a Palavra de Deus. E o texto se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, no versículo 38 ao verso 42. Lucas, no capítulo 10, do verso 38 ao verso de número 42. E o tema dessa reflexão é duas irmãs, duas atitudes. O texto bíblico que eu lerei para vocês diz assim a palavra de Deus. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meus queridos, a vocês também que nos acompanham pelo Instagram, a palavra de Deus fala de uma família, e uma família que é composta, segundo o texto bíblico, de duas irmãs e também um irmão chamado Lázaro. Vocês conhecem muito bem Lázaro pela aquela linda história, aquele lindo milagre da ressurreição de Jesus, em João no capítulo 11. Mas também aqui nós temos a situação de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. O texto dá a entender que Marta e Maria já tinham uma certa amizade, uma certa proximidade com Jesus e com seus discípulos. Marta e Maria viviam numa casa, num povoado, e elas tinham a prática de receber pessoas em sua casa. Isso é nobilíssimo, isso é algo abençoado. Talvez hoje um pouco incomum na nossa sociedade. A gente fica um pouco afastado, o mundo hoje está nos deixando um pouco presos em nossas casas, mas essas mulheres tinham esse privilégio de poder servir, de poder receber pessoas na sua casa. Então nós temos aqui duas pessoas de uma mesma família. É interessante que eu me lembro no período de seminário, enquanto aluno, que eu tive uma disciplina chamada aconselhamento pastoral. E nessa disciplina, uma professora que era psicóloga falava do exemplo dela para nos trazer uma aplicação sobre família. Ela era irmã do meio de 3 irmãs. Tinha uma mais velha e uma mais nova. E nessa configuração, ela fala, é muito interessante, e eu creio que você vai perceber alguma semelhança com a sua família, que a mais velha era muito responsável. A mais velha tinha uma responsabilidade excepcional, aquela mãezona, sabe? Como se fosse uma segunda mãe, sempre preocupada, sempre correta. Era uma filha que, na expressão popular, não dava trabalho para a sua mãe e o seu pai. A filha do meio também, que segundo ela era própria professora, era uma mulher mais tranquila, mas também não eximia das suas responsabilidades. O fato que me chamou muita atenção, e você vai ver alguma semelhança na sua família, algum parente, alguma pessoa, que ela dizia que nunca, até hoje, na verdade, ela não consegue dormir na sua casa sem antes lavar a louça.
ela é uma pessoa bem-sucedida financeiramente, tem um bom patrimônio, tem um bom dinheiro, tem até uma pessoa que trabalha de doméstica na sua casa, mas ela, mesmo assim, à noite, ela não consegue deixar, ou não consegue dormir sem antes lavar os pratos. É uma amostra da preocupação, da responsabilidade que essa irmã do meio nessa família tem. Já a irmã mais nova, a tal da caçulinha. A caçulinha passa muita dificuldade. A caçulinha tinha dificuldade em escolher faculdade, começou uma faculdade, depois parou, gastava o dinheiro dos pais de forma exagerada e assim por diante. Essa família que está aqui, meus irmãos, no texto bíblico, não é uma família diferente das nossas. E eu me lembro também de uma outra situação, de um professor de seminário, que também foi convidado a pregar num congresso de família. E uma irmã que fez o convite disse assim: olha, pastor, eu quero que você utilize-se do seguinte tema: exemplos ou modelos de família no Antigo Testamento. Ela usou bem a expressão modelos. E você sabe que modelo, a gente tem a ideia de modelo como perfeição, algo que é irretocável, é inerrante. E ele começou a refletir sobre esse tema. E ele disse, e pensou: Adão e Eva, vocês sabem, trouxeram o pecado ao mundo. Caim matou Abel. E depois foi subindo. Abraão mentiu ou se omitiu em relação à sua esposa. A esposa de Isaac, por exemplo, que foi uma grande mulher, no final mentiu para dar a primogenitura a Jacó. E assim você vai seguindo no texto, vendo Davi com seu pecado de adultério e tantas outras questões, e você não consegue achar um modelo perfeito de família. Aquele modelo inerrante, aquele modelo impecável. São famílias imperfeitas na Bíblia Sagrada. E isso nos traz essa lição que às vezes nós temos, às vezes não, com certeza todos nós passamos por dificuldades na nossa família, por lutas, por provações, momentos difíceis, e isso não faz de nós uma família ruim, uma família pior em relação a uma outra família. Mas nós devemos, nessa manhã, lembrar e lutar pela nossa família. Mas aqui nós temos então um caso interessante de duas irmãs que são dois perfis de irmãs diferentes. O primeiro caso que nós temos é o caso de Marta. A Marta é aquela irmã exemplar. Marta, uma irmã exemplar. Nessa família aí sempre tem aquela pessoa que nunca deixa o serviço de casa para o outro dia. É aquela pessoa que mantém a casa arrumada, é aquela pessoa que luta pela sua família, é aquela pessoa que geralmente até antes da idade comum, dos 18 anos, da menor idade, ela começa a trabalhar para ajudar a sua família. É aquela pessoa que quando vai se casar pensa muito bem, de forma responsável, procura um bom marido, ou no caso de uma boa esposa, né, no caso se for irmão ou irmã, mas está lá, pessoa impecável. Marta é um exemplo de uma mulher dedicada. E aqui o texto bíblico não está menosprezando Marta. Olha, preste bem atenção no que eu vou falar aqui e vou repetir. O texto bíblico não está menosprezando a pessoa de Marta. Jesus não está diminuindo a pessoa de Marta. Marta não é uma mulher desprezível. Marta não está errando na sua atividade. Que fique bem claro isso. Eu estou deixando bem enfático, enfatizando isso aqui. Marta é um ótimo exemplo de uma mulher na sociedade, uma mulher que luta, uma mulher que trabalha, uma mulher que está atenta às suas atividades, às suas tarefas, e isso é digno de ser exemplo para nós. Jesus em nenhum momento descartou Marta. Jesus em nenhum momento disse que Marta estava errada, mas ele vai depois concluir e falar da melhor parte, que estava com Maria. Eu fico imaginando Marta dentro de uma igreja durante um culto, e você conhece, com certeza, você que frequenta uma igreja, aquela Marta, aquela pessoa que está sempre preocupada com as atividades da igreja, aquela pessoa que está sempre organizando atividades na igreja, aquela pessoa que cuida desde o copo d'água para entregar para o pregador, o ventilador que liga, e tantas pessoas que estão dentro da igreja trabalhando de forma especial. Então, eu gostaria de parabenizar você que trabalha na igreja, você que faz serviço na igreja, você que se dedica voluntariamente ao reino de Deus, e isso é nobre demais. Isso é nobilíssimo. Mas nós temos que tomar cuidado, e eu sempre uso essa expressão, e às vezes eu também estou envolvido com algumas atividades na igreja que não está
não estão ligadas propriamente ao culto, são atividades que fazem o culto funcionar, seja no som, seja na multimídia, seja na arrumação de bancos, em outras atividades, a gente tem que ter muito cuidado, e eu me policio muito, e às vezes eu percebo isso, confesso a vocês. Percebo que eu estou me acostumando com o sagrado. Às vezes a gente está no culto abençoado, as pessoas estão sentindo a presença de Deus, está maravilhoso esse culto. Mas aí você está lá preocupado tanto com som, com multimídia, com isso, com aquilo, com microfone, com detalhes pormenores. E às vezes a gente acaba se acostumando com o sagrado. Marta talvez estaria incorrendo nesse risco gravíssimo, sério, de estar se acostumando com o sagrado. É aquele caso do pastor que vive tantas tarefas na igreja, tantas atividades na igreja, aquela pessoa que está envolvida 100% e se esquece de viver, de contemplar, de sentir, de estar numa igreja adorando a Deus em espírito e em verdade. Marta é um bom exemplo de uma serva de Deus, mas nós temos que ter cuidado para não deixar que essa vida da igreja, essa vida em comunidade, essa vida que é abençoada, estar na igreja é bênção, se torne um problema na sua vida. Às vezes eu lembro de histórias antigas e de fato eu passei um pouco por isso na minha vida, um período da minha infância, de a gente estar envolvido tanto com igreja, de segunda a segunda, igreja, segunda a segunda, e toda noite envolvido, achando que isso por si só nos traz a santidade, nos traz uma comunhão com Deus extremamente diferenciada. E a gente tem que se lembrar, e é uma coisa que acontece no meio evangélico, aqui uma notinha de rodapé, uma informação, é que a gente acha que Deus está dentro da igreja. E olha, se tem uma pessoa hoje que é totalmente defensor da igreja, da instituição, da reunião, de estar lá todo domingo, sou eu. A gente acha que se a gente ficar mais tempo dentro da igreja, dentro de um templo, a gente vai ser mais sagrado, sabe? Uma pessoa sacralizada, uma pessoa santa. E aí você ouve ver relatos de famílias que se perderam porque uma mãe ou um pai ficaram 24 horas dentro da igreja. Marta, que vive na igreja e que é bênção na igreja, tem que tomar muito cuidado e se lembrar que família também é ministério. Família e igreja é ministério e é muito importante. Mas família, pai, mãe, filhos, também é ministério. Você serve a Deus dentro e fora da igreja. Você é coluna e baluarte de Deus, você representa o povo de Deus fora da igreja. Quando você trabalha, você também está trabalhando para Deus. Eu já trouxe um exemplo que os puritanos, um grupo de religiosos do século XVI, e tinha muito essa questão do secular e sagrado. O secular é igreja, o secular é algo do dia a dia, o sagrado é dentro da igreja. E ele disse que um pastor que prega a palavra de Deus e um carpinteiro que faz uma cadeira, um banco da melhor forma possível, os dois estão trabalhando para Deus. Então, se você trata bem a sua família, se você reserva tempo para a sua família biológica, podemos assim dizer, você está fazendo e exercendo também o ministério. Então tome cuidado com isso. Tome cuidado com o excesso de Marta. Marta não é um erro, mas Marta exagera ao viver apenas nas rotinas do dia a dia. Se esquece de estar na presença do Rei dos Reis. Jesus estava lá. Gente, Jesus estava lá naquela casa. Imagine, Jesus está na sua casa, está na sua família, e você está perdendo tempo com tantas questões laterais, funcionais do dia a dia. Você está preocupado com tantas coisas e se esquece de Jesus. Mas eu quero falar também um pouquinho de Maria. E eu poderia dizer para vocês que Maria, no nosso vocabulário de hoje, ela é um pouco desleixada. Talvez eu tenha usado aqui um adjetivo muito forte para ela. Mas ela é desleixada, sabe? Aquela, tem uma expressão até, não sei se cabe aqui, expressão popular, tá, gente? Me perdoe se eu for uma palavra torpe, não sei. O pipa voada, sabe? Você conhece aquela pessoa que pipa voada? Já lembra, Marlina, pipa voada? Aquele camarada assim que ele tá andando na rua, tá olhando pro céu, sabe? Tá olhando pro céu. Aquela pessoa que tá fazendo uma atividade, esquece da vida, tá varrendo uma casa, daqui a pouco tá pensando no nada. Maria é um pouco disso aí. É um pouco de pipa voada, desleixada. O dicionário expressa
o que significa desleixado, que não demonstra cuidado, que expressa desmazelo, negligente, que tende a ser preguiçoso. Olha, tal da preguiça, eu vou te falar, hein? Levantar nesse frio de manhã, que expressa indolência, indolente. Maria é aquela irmã que nunca se preocupa com nada. E eu tenho certeza que você conhece alguém assim, seja seu parente, seja seu amigo, aquela pessoa que o mundo está acabando. Gente, o mundo vai acabar. Então deixa o mundo acabar, tá bom, vamos continuar aqui vivendo nossa vida, sabe? Aquela pessoa que é completamente despreocupada com a realidade. Essa é Maria. Maria está no texto bíblico sendo julgada por Marta. Maria ficou sentada aos pés do Senhor. Gente, imagine aquelas cozinhas de igreja, aquelas cozinhas de família, tem aquela pessoa que está ali sentada olhando para o nada, ou está aos pés de Jesus, está aos pés de uma pessoa, ou está conversando com alguém, e chega Marta aqui, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, versículo 40, e aproximando-se dele perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Gente, Maria, pelo amor de Deus, Maria, você deixou Marta sozinha trabalhando. E a gente sabe que quando você trabalha para 2, 3 pessoas, você trabalha muito mais, você se cansa muito mais. Mas Maria está assentada aos pés do Salvador. Não é qualquer pessoa, não é qualquer convidado, não é qualquer pessoa que está lá na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. É o próprio Senhor Jesus. E às vezes a gente passa por essa vida e se esquece da presença de Jesus, se esquece de Jesus que está caminhando conosco, se esquece da intimidade com Jesus, se esquece de ficar aos pés de Jesus. Mas Jesus traz uma resposta aqui que surpreende a todos, o verso 41. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Nós estamos hoje assim, preocupados e inquietos com tantas coisas. Contas a pagar, e não faltam contas, filho na escola, e tantas atividades. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Tem um comentarista bíblico, autor de muitos comentários bíblicos, chamado Warren Wiersbe, e ele diz: o que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Olha que frase bacana. O que fazemos com Cristo, com Jesus Cristo ao nosso lado, é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Ou seja, você pode estar fazendo diversas atividades na igreja, em diversos projetos, mas lembre-se que você tem que fazer isso com Cristo ao seu lado. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. E aqui, já encerrando essa mensagem, essa reflexão, eu gostaria de falar com você que está afastado da igreja, você que está desviado dos caminhos do Senhor, você que se desanimou porque você viu que a igreja tem tantas tarefas e às vezes na igreja a gente se perde tanto, porque a igreja pode se tornar para a gente apenas um clube, um local de reunião, um local de confraternização, e nesse lugar a gente acaba se esquecendo do sagrado, da relevância, da importância que é estar numa igreja. Mas que você reflita, que você ore a Deus, procure uma igreja. As igrejas são imperfeitas como as famílias são imperfeitas. A igreja, nós encontraremos pessoas imperfeitas o tempo todo, mas a igreja está ali para fazer o ajuntamento de pessoas imperfeitas, para que elas procurem ajudar umas às outras, e que elas juntas encontrem Jesus, encontrem a fé, o Salvador, e tenham a vida eterna. Talvez você tenha se desanimado por conta disso. Atividades da igreja, atividades de jovens, atividades de adolescentes, atividades de um final de semana, em que foi exigido de você algo a mais e não deveria ser exigido. Foi pedido algo a mais que talvez não tivesse sido pedido. Mas perdoe essas pessoas, entenda o que aconteceu e respeite. E procure uma igreja, seja uma outra igreja, ore a Deus, esteja em comunhão. É muito importante. Mas além de estar em comunhão, esteja sempre aos pés de Jesus. E estar aos pés de Jesus é estar em comunhão. Eu relembro a vocês que comunhão individualizada é algo muito complicado nos dias de hoje. As pessoas estão muito individualistas e achando que, por si só, suficientemente elas conseguem dar conta de estar em comunhão com Jesus. Mas caminhar com pessoas de Deus faz toda a diferença. Aqui fica a pergunta:
melhor parte ou pior parte? Quem escolheu a melhor parte? Maria. Maria entregou-se aos pés de Jesus. Eu me lembro daquela mulher pecadora que eu já trouxe no texto anterior, que derramou o seu bálsamo, o seu perfume aos pés de Jesus. E ao derramar o seu melhor perfume aos pés de Jesus, ela entregou o que ela tinha de melhor. Maria, por mais desleixada ou despreocupada que fosse, eu tenho certeza que todas as preocupações de Maria, ela entregou aos pés de Jesus. Eu vou repetir, talvez se você está ouvindo essa mensagem na rádio a partir de agora, a seguinte frase: o que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Então, tudo que fizer, faça com Cristo. Coloque sua vida, a sua família, o seu trabalho aos pés de Jesus e faça o que precisa ser feito. Filipenses no capítulo 4, versos 6 e 7 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família nesta manhã. Eu gostaria de orar por você para encerrar esse momento. E coloque o seu coração na presença de Deus, seus anseios, suas dificuldades. Eu mesmo agora, minha mãe estará fazendo cirurgia de catarata aqui. Pela medicina é simples, mas vamos orar também por ela. E se você tem um pedido no seu coração, ore comigo nesta noite, entregue ao Senhor Jesus, entregue as suas ansiedades, os seus anseios a Jesus, porque Ele sim pode resolver, eu não posso resolver, eu não tenho competência para isso. Amado Deus eterno Pai, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, porque existem pessoas preocupadas, zelosas, que estão servindo ao Senhor no Teu reino, Deus. Muitas Martas de coração sincero, gente honesta, gente, Deus, que está servindo ao Senhor, Deus. Mas que nós possamos também aprender com Maria, Deus, que mesmo diante de tantas dificuldades, tantas tarefas, decidiu a melhor parte, que estar com Jesus. Que nós possamos nessa manhã caminhar com Cristo, não apenas caminhar para Cristo. Nós não façamos, ó Deus, nada apenas por fazer, pela atividade em si, mas que nós façamos com Cristo no nosso coração, com alegria no nosso coração, de saber que temos Jesus ao nosso lado. Como diz aquela canção infantil linda, com Cristo no meu barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem. Graças te damos, ó Deus. Peço pela minha mãe que está agora num processo cirúrgico, Deus, esteja trazendo, ó Deus, o Pai, abençoe a mão dos médicos nesse momento, para que eles possam fazer a cirurgia de forma adequada, que esteja protegendo ela e o pós-operatório, Deus. Obrigado pela vida da Aline, do Lucas e do Daniel, família abençoada que tem servido ao Senhor a cada dia, através dessa rádio, Deus. Abençoe esse ministério tão precioso. Nós oramos e já te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor André. Bênção de Deus receber o senhor aqui na rádio mais uma vez.